não conhecia o restaurante A Lourdes antes, eu conheço há pouco tempo. Mas as pessoas, às vezes, quando eu vou lá almoçar, e eu conheço algumas pessoas que já vão lá há bastante tempo, falam um pouquinho da época do seu pai, até como que foi essa transição. Seu pai faleceu, e aí, a partir dali, você decidiu, ou escolheu, ou foi obrigada a participar, até para que a sua mãe pudesse continuar fazendo o que ela gosta. Qual que foi a grande dificuldade, assim, no primeiro momento, de falar, ó, eu venho para cá, mas tenho que conseguir colocar minha experiência para que o restaurante decole? É, esse restaurante, ele existe há 40 e tantos anos. Ele No nasceu, mesmo lugar? não, ele nasceu no Belenzinho. Nós fomos para São José do Rio Preto, voltamos para São Paulo e aí a história retomou, recomeçou no Taboão, tá? Vou resumir porque senão ela, Sim, ela sim. fica muito longa. No mesmo lugar, nós estávamos há 19 anos. E o meu pai, o restaurante não se chamava Tia Lourdes. O restaurante tem como razão social o nome Massini, que era Mateus, Cíntia e Stephanie. Mateus era meu pai, era sócio de um primo, que é o Nico, que tem aqui a Nico Imóveis, aqui também no Taboão. Meu pai era sócio do Nico e então colocou lá o nome Massini, porque era o nome dos três filhos, dois dele, um meu, e a minha irmã, que eu já conto daqui a pouco onde é que ela entra nessa história toda. Então era Massini que chamava. O meu primo deixou essa sociedade, meu pai ficou com esse restaurante e entrou a minha irmã para ser sócia do meu pai. Só que era uma sócia que a gente nunca foi atuante. E o restaurante foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, sempre de uma maneira muito simples, humilde, o que a gente valoriza muito. Humildade é um valor pra gente. Mas como já faziam 40 e tantos anos, o meu pai já estava bem cansado, bem cansado. E o meu pai era um italiano bonachão. Então você chegava lá, uma cerveja ele pega aí. Só que isso não ofendia as pessoas, porque ele sentava e tomava cerveja com você e vocês ficavam horas trocando piadas. Então, o meu pai era muito querido por essa afetividade que ele tinha, né? Para quem acredita, meu pai era um canceriano, então meu pai chorava com você bebia e não pagava, e tava tudo bem, e assim a coisa foi indo. Quando meu pai faleceu, na verdade, o meu pai ele já pensava em fechar o restaurante em junho de 2018, que foi o ano que ele faleceu. Ele fecharia. Ele fecharia em junho porque ele aposentou em março. Então, nós temos um sítiozinho ali que o Taboão inteiro sabe desse sítio, tá? Porque o meu pai levou para esse sítio o Taboão inteiro para fazer churrasco. Então, todo mundo sabia que meu pai ia fechar o bar, não era mais segredo para ninguém. Todo mundo sabia que meu pai ia fechar o bar e ia pro Taboão, beleza? Ia morar no sítio. E a minha mãe já não queria nisso, já não queria ir. Meu pai aposentou em março, em abril ele faleceu. Então, março ia ser feita essa transição, ou de vender, de passar o ponto. Então, havia naquele momento 4 pratos, mais os pratos tradicionais de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De novo, estou resumindo bem. E esse cardápio rodava. Então, eu não tinha variedade, eu não tinha opções, mas eu tinha a batida do cliente sempre os mesmos. Então, sei lá, eu tinha 30 clientes que iam todos os dias e isso pagava as contas. Então, tava tudo bem, não havia problema nesse cenário. Quando meu pai faleceu, eu fiquei por 8 meses indo com a minha mãe todos os dias. Tanto que minha mãe ficou em casa, eu fiz questão da minha mãe ficar em casa. Eu e o Mário optamos por levar e trazer a minha mãe todos os dias, porque não queríamos que a minha mãe ficasse sozinha. Minha mãe também precisou se mudar. Minha mãe mora muito próximo ao restaurante por causa da locomoção, que a minha mãe é uma senhora extremamente independente. Então ela não queria morar longe, porque é ela que abre e quase sempre é ela que fecha, mas é todo dia ela que abre. Ela faz as orações dela, os rituais dela, a fé dela, então é ela que abre sempre. E também já era assim com meu pai. Nesses 8 meses que eu fiquei indo e voltando com a minha mãe, eu fui estudando o cardápio, eu fui vendo que era possível, eu fui apresentando tudo isso para minha mãe. Então, ao invés de termos só um comercial, termos uma opção menor, porque é muita comida. Minha mãe cozinha, ela pensa que o indivíduo come para 5, né? Então, é muita comida. Hoje já é tudo mais
proporcional, diferente. Hoje tem uma outra leitura. Mas durante esses 8 meses, eu fui olhando para tudo isso. E o Mário, que é o nosso sócio, ele estudou gastronomia. Então, por natureza, ele também cozinha, ele gosta. É um negócio que não foi tão assim difícil convidá-lo para vir. Não era um negócio é, totalmente estranho. E aí a gente começou a colocar um prato, colocar outro. E a condição que eu dei para minha mãe, e aí foi uma condição de negócio mesmo. Eu acho que são dois combinados. E eu acho que esse combinado, por mais duro para quem escute, ele é o sucesso do negócio. Ela não é minha mãe, ela é minha parceira de trabalho. Então eu sento com ela para discutir o negócio. Não tem a relação de mãe e filha, aonde a afetividade atrapalha as decisões. Então, acho que esse é um segredo. E eu acho que essa é uma condição. Eu vou precisar ser dura com a senhora vai precisar ser dura comigo para que o negócio funcione. Então, eu vou ter que apontar o que está errado, nós vamos ter que trocar essa panela, nós vamos ter que mudar o fogão de lugar, porque existe toda uma inteligência por trás disso para que a coisa flua. Então, essa foi uma condição. E a segunda condição é que a gente dividisse isso como uma sociedade mesmo e que o Mário entrasse, porque ele sairia da carreira dele para a carreira daqui. E assim a coisa foi funcionando. Para nossa surpresa ou susto, quando a coisa estava funcionando, eu acho que há um ano e pouco e indo muito bem, veio uma pandemia. E aí foi a oportunidade que a gente teve de implantar um sistema de delivery por uma das plataformas mais conhecidas hoje. Quando eu implantei esse delivery, a minha mãe achou que eu estava enlouquecendo, porque para minha mãe, a venda do Marmitex era a venda da porta. Sim. É o cara que passa ali na porta. Para ela entender e permitir que eu implantasse a plataforma e pagasse por isso, eu precisei ir com a minha mãe de carro para ela ver que o motoboy entregaria comida. A minha mãe é muito concreta e muito realista. Quando ela viu que o motoboy entregava a marmita, ela falou: vai funcionar. Porque quando você prova para minha mãe que a mudança da sacola funciona, que a posição da mesa fica, ela topa. Isso é feito de uma forma super graciosa? Não, às vezes isso é feito de uma forma muito dolorida. Mas ela reconhece quando dá certo. Ela reconhece e ela fala, putz, deu certo. Então, é uma relação de troca. Então, foi essa condição da gente não abalar nunca a nossa relação de mãe e filha e deixar isso de lado e a gente Mas poder. é possível É deixar de lado? possível, é possível. É possível até porque o Mário eu não sei se é sortudo ou azarado, né? Porque ele não trabalha só com mulher, ele trabalha com a sogra. Já viu uma pessoa que trabalha com a mulher e com a sogra todo dia, cara? Esse vai pro céu direto, né? Então é possível. A gente tem os três trabalhando. Hoje o time tem 17 pessoas. A Naná continua com a gente, que é aquela funcionária mais antiga. Ela é, pra gente, uma pérola da casa e alguém que a gente honra muito e gosta de incluir nessa fala. Mas hoje ela não é mais a única. Hoje a gente tem mais 14 colaboradores. Se a minha matemática não tá muito ruim, bota 17 na conta, vai, pra ninguém ficar esquecido. Fora os terceiros que vão aos sábados, que é o dia de maior visibilidade que a gente tem. Num sábado vende quantas feijoadas? No salão, mas 90, 80 feijoadas no salão. E no delivery, um pouco mais do que isso. E aí, a pandemia, foi um problema para todo mundo, acabou fazendo com que um delivery virasse A um pandemia potencial. pra gente foi uma bênção e uma tristeza, né? A gente se manteve porque eu e Mário tínhamos uma reserva, o restaurante não tinha essa reserva, nós tínhamos. Essa reserva foi colocada no investimento de iFood, motoqueiro, padronização de imagem. O restaurante não chamava Tia Lourdes, o restaurante chamava Massini, como eu disse, e de nome fantasia era Restaurante Autoestrada. E as pessoas conhecem, aliás, as pessoas conhecem até hoje ainda como Restaurante do Gaúcho, porque quem sempre deu a cara foi o meu pai. Só que quem sempre cozinhou foi a minha mãe. Então, só sabia da existência da minha mãe quem conhecia o meu pai e a nossa história. Quem passava lá, comia e ia embora,
achava que quem fazia comida era uma cozinheira qualquer, e não era, né? Sempre foi a minha mãe. Então, essa história, ela continua, e na pandemia especialmente, porque a minha mãe cozinha. Então, na pandemia, a minha mãe vinha com o restaurante fechado, nós não tínhamos esse movimento ainda, a minha mãe cozinhava, ia embora, e os funcionários montavam 99, 100% das marmitas que funcionavam com delivery. Então, foi um desespero, porque o salão ficou fechado por uns 9 meses ou mais, se eu não, um pouco mais que isso, foi um ano, não sei precisar, mas acho que um ano, com certeza, ele ficou fechado. A gente honrou todo mundo, a gente não mandou embora ninguém. A gente, ao contrário, na pandemia, a gente contratou muita gente, porque o nosso delivery crescia num segmento absolutamente novo que a gente tinha que estudar, desenhar. E aí, a gente abriu exatamente assim. Eu te juro que foi assim. Nós estávamos passando um pano ali, eu, Naná. Minha mãe já tinha ido para casa e a minha mãe falou: tá na hora de abrir. Eu falei: eu só vou abrir o restaurante, porque aí já tava aqueles momentos que os estabelecimentos abriam, mas trabalhavam de Sim, máscara. sim. E eu ainda estava muito insegura. Minha mãe é fumante. Se a minha mãe pegasse, cara, não sei se sobreviveria. Aliás, acho que todos nós, né? Porque É. não escolhi idade, nem cor, nem tamanho, nem nada. Mas eu fiquei muito assustada com relação à minha mãe. E aí eu falei: mãe, eu entendo que a senhora quer muito abrir, eu entendo que a gente está precisando abrir, mas eu só vou abrir se eu tiver um sinal. E nesse momento, o rodo que eu estava passando bateu. Nós vendíamos galões de vinho. E eu juro para você, eu não sei, aquele galão explodiu. Fez plof! E naquele momento eu falei: abre, Naná, é agora. Ana, oxi! Eu falei: agora! Aí a gente tirou a mesa da frente e em 5 minutos o salão estava cheio. E a minha mãe estava em casa. Mas nesse momento a gente já tinha gente para trabalhar no delivery e na cozinha, porque não era um movimento tão grande. Passado isso, eu estava. Bom, aí o salão começou a funcionar, eu ficava ali dando os meus treinamentos, porque continuava no meu mundo online, né? Meus treinamentos eles eram virtuais. A coisa foi acontecendo, eu fui dando treinamento. Um dia eu estava dando treinamento para uma determinada empresa e estiquei as pernas. Eu estiquei as pernas, eu falei: deixa eu gravar um negócio. Falei: ó, galera, Torresmão da Tia Lourdes voltou. E nesse final de semana a gente vai ter a loucura. Venha comer um torresmo. Como é mesmo, Mário? Eu falei: como é mesmo? 4 Heineken ganha quinta. Ele: não, toma 5, leva 6. Eu falei: é isso mesmo, galera, vem tomar Heineken. Ainda falei o nome da cerveja. Falei: vem tomar Heineken com a gente. Você paga 5, leva uma. Cara, o negócio explodiu em horas. Em horas. Minha filha começou a me ligar e falou: você é louca, você não pôs o endereço, é sua conta pessoal. Eu falei: transforma. E aí, cara, naquele momento eu entendi que eu queria, inclusive, muito agradecer o TikTok, porque o TikTok, pra mim, eu queria tatuar TikTok, assim, porque realmente Mas foi pode pra mim, tatuar. foi para mim uma. Eu queria muito dar esse depoimento para eles, porque eu acho que eu sou um exemplo de viralização no TikTok. Esse vídeo do qual eu falo, inclusive eu tava com uma camiseta como essa, deu 7 milhões de visualizações. Para um restaurante no Taboão da Serra, isso é um recorde. Eu não sei quem tem isto. E aí a Heineken chamou para fazer propaganda, outras marcas chamaram para fazer propaganda. Na sequência veio a Copa. Foi indo, foi indo, foi indo. A gente tinha já comprado Bom, aí começou uma loucura, porque assim, o restaurante não comportava o número de pessoas. Aí também tem o lado ruim da coisa, né? Se não tem estrutura, não faz propaganda. Cara, teve um dia que a minha mãe me chamou lá, não tinha fogão para fazer comida, assim, não tinha. Era uma coisa que assim, era só se a gente filmasse para poder contar. Teve um dia que a minha mãe me chamou, minha mãe falou: baixa a porta, porque vão matar a gente. Não tinha, não vencia. Eu não tinha boca de fogão que vencesse fazer torresmo na quantidade que acontecia ali. A gente não tem mercadoria estocada. O nosso produto ele é altamente perecível. Então, eu não tenho estoque de torresmo. Eu compro aquela quantidade X de finais de semana. Hoje é uma quantidade muito maior, é claro. Hoje eu tenho 4 vezes mais uma estrutura de freezer do que eu tinha. Mas na época eu não tinha. E essa época durou 2, 3 meses, porque se em 2, 3 meses eu não virasse o jogo, eu quebrava. Aliás, eu quebrava não, me matavam, né? Eu tinha que tirar o vídeo do ar, sei lá. E a gente tinha o terreno do lado, que já era nosso por um investimento muito antigo.
Um olhou pra cara do outro, eu e Mário, vamos fazer um investimento? Vamos reformar? Você tá louco? É hora, não é hora? Nós estamos voltando de uma pandemia. Cara, ou vamos, não vamos. Acho que a gente demorou, assim, uns 3 finais de semana pondo na mesa. Minha mãe muito assustada, essa é a palavra mesmo, minha mãe muito assustada, sem Porque ia entender. muito mais gente do que tinha capacidade de receber. Muito mais gente. Vinha gente gente de Sorocaba, gente que ia para as redes sociais. Se não tem estrutura, não abre. Por que faz propaganda? Só que a gente nunca imaginou que isso ia No acontecer. fundo, não era uma Não era propaganda, uma era uma propaganda. brincadeira. Ou E brincadeira foi não, mas exatamente isso. Eu fui esticar a perna e mostrei o torresmo, que acho que o mundo nunca tinha visto aquele torresmo. E foi muito, muito natural. E aí, cara, franquias nos chamaram, pessoas para dizer qual que tinha sido o segredo, porque eu falei de um jeito, cara, eu só falei assim, não tinha. E aí eu costumo dizer, né? É verdade, foi tudo assim, mas, cara, meu pai tá em outro plano trabalhando pra gente. e aí Não vai tem dar. outra explicação, porque as coisas foram acontecendo de maneira muito orgânica a gente nunca comprou um seguidor no nunca, eu nunca investi em marketing. Eu não tenho investimento de marketing. É tudo orgânico. Todo sábado vai gente nova. As pessoas passam lá e querem conversar com a gente, querem fazer reportagem com a gente. Nunca assim. Os TikTokers que vão lá, né, os influencers, a gente nunca pagou para eles. Nunca. Você tem 7 Cara, milhões. eles não têm. Cara, eles só têm. Eu só tenho essa moeda de troca.